Acho que é. Sérgio, eu vi que você está com uma torcida forte. Já Tá bom. mas então é isso, Daniel. Quando quiser, fica à vontade, pode começar. Você tem 10 minutos. Certo. Diante de tantos trabalhos bons que já foram apresentados, eu fico na expectativa aqui. Como já foi dito, meu nome é Daniel, né, da Silva Rosa Filho. O meu trabalho é um tanto incomum pelo título, que é Intolerância Religiosa no Mercado de Trabalho. E eu quero, começando, né, agradecer pela oportunidade que vocês me concedem de apresentar esse trabalho. Tenho um prazer enorme de ser aluno de André Torquato, da professora Emanuele, e eu espero também ter o prazer no futuro de ser aluno também de Larissa Castilho, né? Ainda não tive essa oportunidade de estudar com ela, mas conheço de vários trabalhos, né, aqui na internet e espero apresentar para vocês. O meu problema de pesquisa é entender o porquê de tanto preconceito quando uma pessoa ela professa uma religião, né? Um grupo, uma denominação, um movimento religioso. E assim, o nosso objetivo geral é em tentar levantar, né, dentro da literatura, por que a sociedade ela procura fazer essa discriminação, né, de certas religiões. Então a gente procura também entender dentro da literatura, trazer para dentro da literatura o que ela mostra, o que ele tem falando sobre esse assunto. A nossa pesquisa é uma pesquisa qualitativa e o método é dedutivo e hipotético, né? E o procedimento é um procedimento técnico de pesquisa bibliográfica. Agora, o porquê da relevância desse trabalho? Eu tive uma experiência pessoal de alguns anos atrás, do meu início de carreira, de sofrer por esse processo e na fase final de uma etapa de seleção, a psicóloga ela me perguntou qual era o motivo pelo qual eu estaria ali, né, participando e perguntou se eu tinha um tempo disponível. Foi quando eu expliquei a minha opção religiosa e eu fui desclassificado por conta da minha fé, né? Eu sou adventista do sétimo dia. Então, desde lá para cá, isso me inquietou e eu aproveitei a oportunidade da faculdade para trazer esse tema e vi essa oportunidade como algo válido. O meu trabalho ele está dividido em 3 capítulos, né? No primeiro capítulo, eu estou tentando trazer uma parte histórica dentro da religião. Eu trago alguns conceitos de religiosidade, religião, de preconceito, discriminação, e eu faço um recorte desse trabalho a partir do Brasil Colônia, né? E a gente tenta mostrar, tenta trazer, né? Tenta identificar nessa fase da história a importância da religião na formação sociopolítica do Brasil e quais as religiões que permeiam e influenciam nessa parte da nossa história, né? No segundo capítulo, a gente traz essa relação de envolvimento da religião dentro do trabalho, a influência que algumas religiões é, interferem nessa perspectiva, e a gente traz para a gente aqui a questão da nossa Constituição, que dentro de tantos princípios, né, fala sobre a liberdade religiosa, você tem a liberdade de se expressar, né, dentro de outros princípios que a nossa Constituição ela aborda. Eu destaco o artigo 3º e o artigo 5º, né, que dentre tantas outras coisas, fala sobre a nossa liberdade. Já no terceiro capítulo, que é onde eu trabalho, né, o meu problema em si, eu consigo trazer, diante de tantos autores, né, que vocês podem verificar na minha referência bibliográfica, mas eu quero destacar aqui, que eu não posso perder essa oportunidade, todos eles foram importantes para a minha pesquisa, né, mas eu quero destacar que teve o prazer de citar a nossa coordenadora, né, Amélia Calado, que ela também colaborou na minha pesquisa, trazendo algumas informações que são relevantes
né, para a minha formação aqui acadêmica. No terceiro capítulo, a gente percebe que houve muita coisa que veio interferir nessa formação. Primeiro, é a questão do proselitismo religioso. Para aqueles que não sabem, o proselitismo religioso é quando você trabalha, você tenta divulgar, você tenta doutrinar, trazer para si pessoas, galinhar pessoas para a sua ideia, com a sua concepção, com a sua formação cultural e religiosa. E eu trouxe, dentro do nosso trabalho, 7 casos de julgados que faz referência a esse proselitismo religioso. Dentre eles, a gente percebe que pessoas que, antes de ser contratadas, elas já são discriminadas, como já foi meu caso. Pessoas que são contratadas para uma empresa e são forçadas a participar de movimentos religiosos dentro da empresa por conta de um gerente ou da própria política da empresa, né? Pessoas que, ao decorrer da sua carreira profissional, elas se convertem a uma determinada religião e que não era de conhecimento do seu empregador. E por conta disso, elas sofrem alguns preconceitos porque ao longo da sua carreira elas tiveram a liberdade de expressão de mudar de opinião. Então, a gente traz esses pontos na tentativa de tentar entender o porquê de tanto preconceito, né? Nas minhas considerações finais, a gente entende que o Brasil, por ser um país multicultural, né, de formação religiosa diversa, o brasileiro em si ainda não entende ou não considera a liberdade religiosa como um princípio como outro, como igualitário, como o princípio da educação, como a liberdade de trabalho, né, e tantos outros que a gente encontra dentro da nossa Constituição. E um outro ponto que eu consigo entender, que eu consigo perceber dentro dessa pesquisa, desse trabalho, é que o Brasil ainda ele anda muito pouco, se preocupa muito pouco com essa minoria, com essas pessoas que procuram expressar sua fé dentro de um mercado e entender que a opção religiosa que ela ocupa não interfere no seu desempenho, né? Existem várias formas de que isso aconteça, desde que se compense dentro do princípio da ponderação, da igualdade, né? Enfim, e eu percebo isso e eu tento trazer isso para o meu trabalho como uma forma assim de identificar, de entender por que tanto preconceito, uma coisa que o Brasil em si se considera como laico e dentro da nossa Constituição está incluso dentro do nosso princípio. Então, dessa forma, eu quero agradecer a todos vocês pela participação. Eu sou muito grato por tudo e fico à disposição para qualquer pergunta e me desculpem, né, o nervosismo, que é um momento ímpar na vida do estudante, e eu agradeço a todos pela participação, pela oportunidade. Daniel, parabéns. Tá muito chique aí. Gostei da sua pose aí, tá elegante, bacana, viu? Parabéns. Vou então passar primeiro a palavra, deixa eu ver aqui quem vai botar para lascar mais aqui. Acho que dessa vez vai ser Lari, acho que Lari tá com mais vontade. Vou passar primeiro para Lari, então. Rumo ao alcance da nossa meta, amigo, agora. Sim, agora. Respire, Daniel, pelo amor de Deus, para não ter um passamento nessa banca. Toda vez que eu vejo uma pessoa nervosa, eu fico daquele jeito, né? Ai, meu Deus, espero que essa pessoa não caia dura durante a banca. Respire, antes de fazer minhas considerações. Daniel fazia parte da Tributec. Era. Comigo, a Amanda também faz. E aí, Daniel, eu vi teu trabalho, eu gostei. Achei um tema bem interessante, né? Liberdade religiosa e mercado de trabalho. É algo que a gente não costuma ver sendo discutido pelos alunos. A gente vê uma série de outros temas relacionados ao direito individual, mas esse recorte, né, do direito fundamental à liberdade religiosa, eu acho que é o primeiro trabalho que eu faço banca
que trata das questões religiosas e das relações de emprego. Então, gostei bastante do teu trabalho. Ele está bem escrito, está bem organizadinho. Né? Gostei da tua apresentação. E aí, achei bem legal, né, você fazer esse recorte. E só seria importante, né, reforçar aquilo que você expôs aqui na sua apresentação. Acho que a gente poderia ir por esse caminho, né, também de como estar subordinado, né, numa relação de emprego, como tu fez esse fechamento, né, na tua fala. Estar subordinado numa relação de emprego, né, em tese deve ser uma subordinação dentro do cumprimento das regras de trabalho, não deve interferir na realização dessa garantia da liberdade religiosa, né? A religião professada é algo que está além ali do espaço de incidência da subordinação. Eu gostei que tu mencionou, né, da questão dos eventos. Né? Há religiões que você tem, né, eventos, cultos e pequenos momentos religiosos dentro do espaço de trabalho, que nem sempre é a religião de todo mundo que está ali naquele ambiente, então acaba sendo, de certa forma, né, uma coisa deselegante, quando não for agressiva, né, a depender da postura da gestão, pode ser que tenha uma postura agressiva. Então, é algo importante para que se pense aí, quem está em cargo de gestão, quem faz compliance, pensar, né, transformar um ambiente de trabalho num ambiente que promova essa sensação de laicidade, cada um poder professar a sua religião. Então, achei interessante, né, os recortes que você trouxe. Como realizar a liberdade religiosa, né, dentro do ambiente de trabalho. E aí, gostei muito do seu trabalho, gostei da sua apresentação. Você estava só um pouquinho nervoso, né? Muito. Um pouquinho nervoso. Respire. Né? Respire nas próximas apresentações. Tente não morrer de coração nas apresentações. Mas gostei muito do seu trabalho. Obrigado. Vou deixar que Manu faça os comentários dela agora. Vai, Manu. Pronto, ok. Obrigada, professor André. Daniel, bom dia. É um prazer enorme fazer parte da sua banca. Uma pessoa pela qual eu já tenho uma admiração muito grande. Sou sua professora atualmente. Quer dizer, agora acho que eu nem sou mais, né? Porque você já passou por média. Tá tudo bem. Como eu sei da sua capacidade, eu queria debater uma coisa com você, mas a priori já dou parabéns ao seu trabalho. Fico muito feliz quando eu vejo o tema inovador, né? É um debate importante, a questão da liberdade religiosa, importantíssimo. Religião é uma das questões mais controversas, né, que existe no mundo. O debate sobre religião em si é algo muito profundo. Religião tanto nos leva à melhora enquanto indivíduo, como também já foi motivo de guerra, né? É a coisa mais estranha do mundo a gente ouvir sobre guerra santa, né? Como é que a gente que professa como é que alguém que professa alguma religião ou que apenas faz parte daqueles que acreditam em um determinado credo pensam, né, num Deus bom, todo-poderoso, que diz amai-vos uns aos outros, mas ao mesmo tempo também pensa de forma belicosa. É muito difícil trabalhar todas essas questões. Mas a liberdade religiosa, o corte que você deu, foi fantástico, porque ele pode se relacionar com a questão da relação de trabalho. E aí vem o meu questionamento, né? A parte da liberdade religiosa e o direito potestativo do empregador. Porque existem 2 pontos aqui, 2 caminhos que a gente pode observar. Um seria o seguinte: você já trabalha em uma determinada empresa, não trabalha, por exemplo, você trabalha, digamos, na sexta-feira só até o meio-dia, digamos assim, porque não compromete depois das 17, não é isso? Não, assim, vou falar pela minha fé. Não é você, eu vou criar um exemplo. Tá. Se eu estou falando bobagem, não é assim? Meu exemplo não está dentro do padrão, até o meio-dia da sexta, ok. Digamos que sim. Né? Estaria mais ou menos ok. E não trabalho sábado, e aí você já faz isso há muito tempo, só de repente o seu empregador chega para você e diz que não foi a sua situação, eu estou aqui conjecturando. Chega para você e diz: olha, Daniel, nesse período de pandemia eu precisei demitir pessoas, e eu preciso que você trabalhe no sábado. Isso seria ferir a sua liberdade religiosa. Ele já sabe, né, qual é a tua religião, já sabe das suas condições,
há 10 anos que ele respeita isso e de repente ele quer te impor uma situação, né, que vai ferir essa tua liberdade. Esse seria um ponto. E para mim é muito clara aí a atitude dele inconstitucional. Tranquilo. Segundo ponto seria o seguinte: digamos que eu tenho um restaurante no início, tá? Estou iniciando aqui o meu negócio e ele só funciona dia de sexta, sábado e domingo. Só. Você se candidata a uma vaga. E aí eu pergunto a você, Daniel, você tem... Veja, eu só vou funcionar sexta, sábado e domingo. Você tem condições de trabalhar nesses dias? E aí você me diz que não. Nesse caso, Daniel, eu estaria ferindo a tua liberdade. Então, eu não vou poder te contratar, Daniel, porque eu só vou funcionar nesses dias. Eu não posso abrir um outro dia da semana só por causa de você. Até porque o meu negócio está no início. Eu não tenho até possibilidade de abrir nos outros dias da semana. Seria exatamente... Eu tenho aqui todo o meu portfólio. Eu te mostro que o meu plano inicial é esse. E dentro desse contexto, eu estou contratando as pessoas e eu vou ter que te desclassificar porque eu só vou funcionar nesses dias. Eu estou ferindo a tua liberdade religiosa, Daniel? Ou estou usando do meu direito potestativo, considerando já o meu plano inicial de atuação? Posso responder? Claro. Bom, no caso hipotético que a senhora levantou, eu considero essa questão no meu trabalho. Porque do mesmo jeito que o empregador ele tem o direito de escolher a equipe com que ele vai trabalhar e ele demonstra as suas condições, o empregado também ele tem a liberdade de aceitar ou não a posição imposta pelo empregador. Aí eu levanto a questão ponderativa em relação a esse problema. A gente tem que entender a forçação, desculpa a expressão, que não é muito técnica, mas até quando o empregado está sendo agressivo e não querer admitir esse empregado. Mas no ponto que você levantou, está bastante claro que existe um ponto em que o candidato ao emprego ele tem que ponderar até que ponto ele vai ser candidato favorável àquela empresa. Então tem que ter esse equilíbrio, tanto da parte do empregador como da parte do empregado. Agora, a não ponderação nesse ponto vai ser, se ele não entender, no caso, o empregado, se ele não entender desse lado, ele com certeza, como já coloquei nos julgados, um dos sites julgados que eu apresentei, que a justiça ela vai entender que não é favorável à pessoa como discriminação. Então, existem casos e casos que a gente não pode enquadrar numa mesma lei para todo mundo. Existem casos que você precisa ponderar e tentar resolver caso a caso. Objetivamente, Daniel, esse segundo caso é de discriminação, sim ou não? Na sua pesquisa. Não, nesse caso que a senhora levantou, eu entendo que não é discriminação. Entretanto, no primeiro caso, sim. Isso, exatamente. Ok, Daniel, estou muito satisfeita, de verdade. Obrigado. Professor André, estou satisfeita. Pois bem, gostei, pergunta bem interessante, mano, essa. Realmente é uma situação curiosa. Mas é isso, tema massa, gostei, é um tema bem legal, Daniel, diferente, né? Diferente, foge um pouco daquela dogmática repetitiva, eu gostei. Vamos então fechar aqui rapidinho para a gente deliberar qual vai ser a nota. Rapidinho.
Daniel, eu tô vendo aqui que você tá com uma torcida, realmente você tá com uma torcida organizada, É verdade. né? Empolgada mesmo, assim. São as minhas amigas. Eu tô vendo. Daniel, cuidado. Você lembra 1950, Brasil e Uruguai, Maracanã lotado, Não foi da minha época. Maracanã lotado, 1950, hein? Não foi da minha época. Não precisa ir, Foi bem. então, não. Só falar de Zidane também. O problema é que eu não sou muito fã de futebol. Mas... Eita, então peraí, André, eu quero rever minha nota. Vamos voltar lá. Eita. Mas qual é seu time, Daniel? Olha, vou ser sincero, eu só gosto de ver os gols, eu não acompanho futebol, então não tenho um time favorável, não. Eu sou daquele que, assim, Boa saída. eu sou assim, é Pernambuco, eu tô torcendo. Não importa se é Náutico, se é Sport, se é Santa Cruz. Eu sei que você é Sport. Tá vendo? E você? Daniel, e eu? Você tanto faz. Eu acho que a senhora é Náutico. Eu quero rever minha nota de novo. Ah, então desculpa. Sou Sport, Daniel. Eita, desculpa, cometi uma gafe agora. Todo mundo aqui é esporte, Daniel. Todo mundo aqui é esporte. Lá é esporte também, viu? Então, eu acho que faltou esse posicionamento seu. Eita. Eu quero dar uma nota rubro-negra pra ele. Eu não quero dar uma nota rubro-negra mais, não. Olha, mas tá bom, Daniel. Você é rochedo mesmo. E por conta disso, nós decidimos... Por conta disso, não, por conta do seu trabalho, né? Além do fato de você, pessoalmente, ser uma pessoa exemplar. Nota 10. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Eu disse Pode comemorar. o meu voto era igual ao de escola de samba, não foi, André? Foi. Ela disse logo. Mandou disse logo. 10. Nota 10. Né? Exatamente. Igual a apuração da escola de samba. Exatamente. Fico feliz Parabéns. pela oportunidade. Deixa eu ver se eu tirei. Ah, tirei foto já. Já tirei foto. Já me foi tudo aqui. Pronto, voltei. Pronto. Obrigado pela Então oportunidade. é isso, né? Pronto. Eu tô morrendo de fome. Pausar um pouco agora, né, amigo? Eu tô morrendo de fome. Tô com fome. Vamos. Vamos nessa, vamos comer. Tá? Vamos fechar pro almoço.